Vocês estão visualizando a tela do PowerPoint, correto? Sim, sim. Ótimo. Eu vou fazer não da mesma forma que semana passada, mas eu vou dar um repasse rapidão, só para a gente recordar do que a gente já viu, para dar continuidade. A gente consegue fazer alguns links, referir às aulas anteriores, porque vai estar um pouco mais fresco, tá? A gente falou sobre os dados pessoais, cidade, endereço, idade, estado civil, telefone e e-mail profissional, que são os dados necessários no currículo. A primeira parte que é os seus dados, a informação que a empresa vai precisar, tá conversando com você, entrando em contato com você, conhecer um pouco mais sobre você, sem nenhum traço profissional, apenas dados pessoais, certo? E a gente, primeiro passo nosso foi colocar, escrever os nossos passos, nossos dados. Lembrando que não tem uma ordem específica, você pode colocar endereço, depois cidade, idade, a forma que você desejar. O importante é que você tenha todos os dados em mãos, todos os dados informados, certo? Esse é um dado importante também, caso a vaga precise, você pode colocar também, só complementando, vamos supor, eu tenho carta já e minha carta é A e B, para carro e moto. Você pode colocar habilitação A e B, habilitação A, habilitação B, ou caso for para caminhão, carreta, algum veículo de transporte, e a vaga que você quer é importante, você pode também estar colocando lá habilitação, carta A, B, C, você pode estar colocando nos dados, nas informações dos dados da empresa, tá? Desculpa, dos dados pessoais também. Isso aqui é um caso particular que também é necessário e também é sobre você. A gente falou um pouco sobre currículo, o objetivo do currículo no dia 26/6, que o objetivo não pode ir com aquelas frases de Google, frases bonitas, porque o objetivo o próprio nome já fala, que é objetivo. Então, você coloca o que você quer trabalhar, qual é a função, qual é o objetivo daquele currículo, qual é a área, a vaga. Então, é isso que vai se informar em currículo. Nunca colocar em muitas vagas, muitas opções. O objetivo meu é trabalhar como tal, isso. Não, o objetivo é uma coisa só. É um lugar só, uma área só. Caso precisar de fazer mais, mas eu tenho experiência em 2 áreas. Faça currículos diferentes, ou melhor, currículos iguais com objetivos diferentes. Por quê? Porque, igual eu conversei com vocês, eles têm aquele arquivo de currículos, que é onde eles guardam cada pasta a função que a empresa tem. Se caso ela precisar, o seu nome vai estar informado lá, certo? Objetivo não pode colocar também algo genérico, top qualquer serviço à disposição da empresa, porque é algo que a empresa, se a intenção dela é contratar alguém, algo que seja muito vago ou muito genérico, ela vai colocar, depois eu vejo, e esse depois eu vejo, isso não acontece, certo? Se for o primeiro emprego, ou você não conseguir conhecimento naquela área específica que você quer estar entrando, você sempre coloca na frente auxiliar de escritório, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, ou também temos o nosso jovem aprendiz, que já induz que você começou agora na empresa, que você é um jovem aprendiz e está adquirindo experiência profissional. E essa aqui era a atividade que a gente ia continuar, que a gente primeiro fez os dados pessoais, o objetivo, e agora a gente vai entrar em formação acadêmica, que é a matéria da aula passada. Então, aqui na formação acadêmica, o que a gente nunca pode colocar? Aquelas formações que a gente fez mais ou menos, né? Porque se a gente colocar lá quem tem experiência, eles têm formação nisso, a empresa pode solicitar para você que você tenha esse conhecimento que você adquiriu na faculdade. Então, se você fez a faculdade mais ou menos, isso vai te prejudicar, porque ela vai cobrar de você. Você fez mais ou menos, fez pelas coxas, e vai ser cobrado de você, você não vai conseguir fazer, não vai conseguir apresentar esse conhecimento de formação para a empresa, e você vai acabar se queimando, né? E isso não é bacana. Sempre deixar em forma organizada. A gente conversou, tem uma ordem crescente, as mais recentes ficam no topo e as
formações mais antigas, a gente coloca depois. Sempre quando tiver uma nova, vai incluindo elas em cima e as demais vão ficando para baixo. A gente teve um exemplo já. Exemplo, tá? Também tem a ordem de relevância. Então, se você terminou o ensino médio, realizou um ensino técnico, você coloca ensino técnico e ensino médio. Se você fez um técnico, uma faculdade e tem o ensino médio, você vai colocar faculdade, técnico e o ensino médio. É por ordem que aconteceu. Certo? Sempre também deve informar sempre a data de início e a data de previsão de término ou de término. E é aconselhável vocês nunca informarem os cursos se vocês começaram e não terminaram. Mesmo que seja por pauta, estava sem dinheiro, não pode estar informando, não colocando essa informação. Não quer dizer que você não possa estar conversando com ele na entrevista. Falar, eu comecei um curso, só que por condição financeira, perdi meu emprego, tive que trancar, e agora, assim que eu me recolocar no mercado de trabalho, eu voltar a fazer. Aí você explica para ele que você tem essa informação que está trancada há mais de um ano, mas que você pretende voltar a estudar. Um exemplo que eu coloquei para vocês era o nome do curso, nome da instituição de ensino, data de início, data de término. Esse é o modelo. Mas, igual eu falei para vocês, não é assim, tem que ser assim? Não, você tem que colocar as informações, a ordem, não tem muita relevância. Então, até por isso que eu dei dois exemplos. Nome do curso, nome da instituição, período 2015 a 2018, certo? Aí vocês fiquem à vontade da forma que vocês querem estar escrevendo no seu currículo. Aí eu estou escrevendo, não existe padrão. Experiência profissional se destaca pelos... Aqui, essa matéria aqui, esse tópico aqui, é o que a gente vai estar falando na aula de hoje, no dia 16/7. O que a gente fez antes, já ficou registrado, aí vocês vão estar continuando elaborando o currículo de vocês ou o currículo da pessoa que vocês escolheram para fazer, certo? Aqui tranquilo, né? Você deu uma revisada, mas para vocês tranquilo, né? Até as partes anteriores. Sim, sim. Ótimo. Tranquilo. Então, experiência profissional. Experiência profissional já fala que é a experiência que você tem de empregos anteriores. Mas e se eu não fui registrado? Você tem experiência? Eu tenho. Bom, se você tem experiência, você pode colocar no currículo. Mesmo que não está a carteira assinada? Mesmo que não está a carteira assinada. Porque você tem a experiência. Eu trabalhei como autônomo, eu posso colocar no currículo a experiência profissional? Pode colocar como experiência profissional no currículo. Desde que você arque, não, eu tenho experiência. Não é uma experiência, uma experiência de um mês, que foi nem assim, nem sei se eu aprendi muita coisa. Posso colocar? Aí não. Por quê? Porque vai levar em contrapartida a mesma situação da formação acadêmica. Você fez a formação mais ou menos. Você vai colocar lá que tem a formação? Agora, você trabalhou no serviço aí um mês. Só que você trabalhou porque precisava. Você vai colocar? Então, tudo isso que a empresa vai estar visualizando também. Então, experiência já fala. A experiência que você teve no seu serviço. Outra coisa também. Eu trabalhei em 2 lugares, a função era a mesma. Eu fazia a mesma coisa. Não tinha nada diferente. Era igualzinho. Nenhuma empresa, mesmo que seja do mesmo setor, faz a mesma função, dificilmente você faz as mesmas coisas idênticas. O sistema pode ser diferente, o método de fazer pode ser diferente. Tá? Então, por isso que eu coloquei ali, te proporciona uma experiência particular. Nunca colocar empresas aleatórias no seu currículo para demonstrar que possui experiência. Eu não possuo experiência em nada. Eu vou colocar aqui que eu trabalhei em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falo com a pessoa depois para ela confirmar. Isso não é bacana.
Que a minha fala assim, preciso colocar alguma coisa, no meu currículo não tem nada. Não tem nada, faça ter. Por quê? Porque você também consegue colocar em currículo, mesmo que você não tenha carteira assinada. Então, qualquer experiência que você tem, é possível colocar. Então, colocar empresas aleatórias apenas por colocar, isso aí vai te queimar. Por qual motivo? As empresas ligam perguntando sobre você. Eu até falei para vocês, acho que lá quando estava na aula presencial ainda, que, na verdade, a empresa que você trabalhou, na verdade, ela não pode falar bem nem mal de você. Desculpa, ela não pode falar mal de você. Então, por exemplo, você trabalhou numa empresa, aí você foi mandado embora, ou por algum motivo você saiu da empresa. Quando você coloca lá a experiência profissional, você coloca o nome da empresa. E eles podem estar ligando para a empresa perguntando sobre você. Os RHs, eles não podem estar falando mal de você. Eles podem falar, ó, é um salário bom, bacana, excelente profissional, pode contratar ele, que você não vai ter dor de cabeça, ele funciona assim, assim, assim. Pode falar bem de você. E falar mal, geralmente eles não falam. Por quê? Porque isso aí seria uma difamação, isso aí poderia dar processo. Então eles apenas falam, eu não tenho nada a declarar sobre o profissional. Certo? E se eles ligam para saber como que é você profissionalmente, você colocar empresas aleatórias no seu currículo, só para falar que você tem essa experiência, o que vai acontecer? Eles vão ligar para essa empresa e vão descobrir que você nunca trabalhou lá. Então, isso não é bacana. E mesmo que, mas eu tenho que ter alguma experiência, senão eles não contratam sem experiência. Mas esse não é o método que está se fazendo para ter experiência, para mostrar que tem experiência. Porque, além disso, se você for contratado e eles não confirmarem, eles vão cobrar de você essa experiência. Aí o tiro vai sair pela culatra. Caso possua experiência profissional em uma empresa, na qual o tempo que permaneceu foi inferior a 3 meses, que foi o período de experiência, é aconselhável não informar no currículo. Por quê? Na verdade, eu falei não, por que não é aconselhável? Porque em 3 meses de experiência, é difícil você definir se você tem aquele conhecimento, tá? Aquela experiência. Agora, se em 3 meses de experiência, você fala assim, nossa, em 3 meses de experiência, eu tenho conhecimento sobre tal área que, assim, ó, foi fantástica. Eu consigo fazer, eu entendi o funcionamento, e eu tenho essa experiência. Aí você pode colocar. Porque geralmente 3 meses de experiência você não consegue abranger tanto conhecimento, tanta experiência profissional. Então, quer dizer, você que vai medir até que ponto é necessário, eu posso estar informando o mês de experiência. Certo? Agora, serviços temporários, final de ano. Nossa, posso colocar serviços temporários? Pode. Mas também vai ser no mesmo caso com o mês de experiência. Por quê? Bom, final de ano eu trabalhei como lojista na área de vendas, eu trabalhei só novembro e dezembro, 2 meses. Foi serviço temporário lá, sem carteira assinada, só para conseguir um emprego no final do ano, para me ajudar financeiramente. Você conseguiu ter experiência profissional de vendas? Você conseguiu vender bacana? Você conseguiu ter uma boa noção de atendimento ao cliente? Conheceu diversos tipos de cliente que existe? Você adquiriu uma experiência? Ah, Flávio, em 2 meses eu adquiri uma experiência sim. Bom, se você adquiriu 3 meses de experiência, nesse 2 meses você conseguiu adquirir experiência, coloque lá, pode colocar. Depois eu vou explicar para vocês como que vocês fazem para valorizar esse tempo que vocês ficaram lá. Mas, tempo de experiência e serviço temporário, vocês podem colocar, vão ter que mensurar também somente a necessidade disso. É necessário colocar? Realmente, eu colocar esses meses de experiência e serviço temporário do meu currículo, vai estar ajudando na vaga de emprego? No objetivo? Porque não adianta também eu colocar lá que eu quero ser motorista, a vaga, motorista de caminhão. Beleza, esse é o seu objetivo. Aí você coloca lá, serviços temporários. Trabalhei com vendas no serviço temporário de final de ano. Tem sentido? Vai influenciar na sua vaga esse serviço temporário? Não vai influenciar. Então, quer dizer, não tem necessidade de colocar.
Agora, não, vou trabalhar na área de vendas. Esses 2 meses que você trabalhou no final do ano, como serviço temporário, isso sim vai influenciar na sua contratação. Porque você tem, mesmo se for 2 meses, você já tem uma experiência de quem já nunca trabalhou na área de vendas. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Sim. De boa. Tô muito rápido, devagar. Normal, normal. Boa. É que eu tomei um café agora e eu tomei ele puro, então eu começo a acelerar. Sempre deixe o seu currículo de forma organizada. Por esse motivo, é importante que o seu currículo esteja com experiências profissionais crescentes, ou seja, o último emprego fica no topo do seu currículo. Esse critério vai ser na mesma forma que a gente fez a nossa formação acadêmica. Então, onde eu trabalhei por último, fique em cima. Por quê? Porque quando a gente trabalha em uma empresa, a gente tem uma experiência profissional, você vai colocar ela em cima, ou seja, ela vai ser a visualização da sua última experiência. O recrutador vai dar uma olhada no seu currículo e começa a ver de cima para baixo. Ele vai ver qual que foi a experiência profissional sua atual, que você sabe fazer de mais recente. E depois ele vai olhando os restantes da experiência profissional e ele vai vendo o que você sabia antes e também a sua evolução. Então, eu sei fazer isso hoje, mas ele já foi isso, ele já foi isso, ele já tem experiência com isso. Ainda mais se a pessoa sempre trabalhou na mesma função, só que em empresas diferentes foi subindo de cargo. Ela vai ver onde você chegou e como que você evoluiu profissionalmente de empresa para empresa. Certo? Mesmo se forem empresas, experiências profissionais diferentes. Um cara de vendas e outro com áreas de contabilidade, por exemplo. Então, você pode estar colocando os dois. E sempre vai ser por ordem crescente. Até porque é isso que o recrutador espera que ele vai visualizar. Então, nunca. Pessoal, eu sei que vocês não viram, talvez vocês não tenham pensado nisso. Mas se alguém pensou, já esquece, tá? Salário. Não se informa salário de trabalhos anteriores. Mesmo que você realizou estágios não remunerados. Se caso você fez um estágio e o estágio é não remunerado, você não precisa colocar no seu currículo que ele é não remunerado. Por quê? Porque o que vale é o que você aprendeu, a sua experiência. Quanto você recebeu, se você não recebeu, isso não tem importância nenhuma. Certo? Pode ser que na entrevista de emprego, o RH pergunta: mas quanto você recebia? Qual que era a sua remuneração do emprego anterior? Às vezes ele pergunta nisso, para quê? Para saber, ele gostou de você, ele quer saber quanto que você recebia, para saber se ele pode pagar igual, se ele pode pagar mais. Qual é o valor da proposta que ele vai fazer para você? De certo modo, eu não considero bacana essa ação. Eu acho que eles devem analisar o nosso currículo, ver qual que é a importância do que a gente faz, e através disso mensurar um valor e está oferecendo. Mas muitos recrutadores, infelizmente, o que eles fazem? Eles falam para você o salário que você recebia na empresa anterior, ou a empresa que você está trabalhando agora, está mudando de serviço, para saber qual é o valor que eles podem estar oferecendo para vocês. Tá? Na experiência profissional, quais são os dados que a gente tem que informar? Nome da empresa trabalhada, função exercida na empresa, data de início e data de final de término e atividades desenvolvidas. Nome da empresa, você vai colocar o nome da razão social da empresa. Cargo, o que você era? Eu era auxiliar de vendas, auxiliar de compras, eu era auxiliar de produção.
certo? Data de início, tente colocar a data que você foi registrado. No caso, se você tiver carteira assinada, eu fui registrado na data dia 3/4/2020. Data de término. Se caso você trabalhando na empresa ainda, você coloca no lugar de data final, você vai colocar trabalho atual. Ele vai saber que você iniciou e aí você trabalhando nessa empresa. Atividades envolvidas. Pessoal, o motivo de existir essa parte de experiência profissional não é o nome da empresa, não é o cargo e função e não é data de início e de término. É atividade desenvolvida. É esse tópico de atividades envolvidas, vocês não podem esquecer jamais de estar escrevendo. Descreva pelo menos 5 atividades envolvidas na empresa de forma detalhada, clara e objetiva. Sempre, aí eu coloquei, essa informação é o motivo de existir esse tópico de experiência profissional. Se você apenas colocar empresa e período, é o mesmo que não colocar nada. Pois a intenção da empresa é saber o que você sabe, para saber se você é ideal para o cargo. A empresa só vai saber o que você fazia na empresa se você colocar atividades desenvolvidas. Eu trabalhei fui responsável por separação de documentos, arquivar documentos em ordem crescente, cronológica. Como é que você está falando, Flávio? A pessoa que arquiva, que vai lá e fura a folha. Eu não faço nada, isso aqui não é importante. Lógico que é. Sou responsável pelo devido arquivamento de ordem crescente, cronológica. Você tem que valorizar o que você faz. Certo? Sou responsável... eu atendo telefone só, sou telefonista. Sou responsável pela comunicação correta e a ligação entre o cliente e a empresa e também a transferência de chamada ou agendamentos de reuniões. Então, você tem que valorizar o que você faz na empresa. Mesmo que você fale assim, eu não fazia nada, eu não faço nada importante. Pense bem no que você faça e encontre importância no que você faz. Observação. Caso você participou de algum projeto da empresa, domina determinado sistema operacional e caso realizou a função que não faz parte da contratação, por exemplo, você trabalha na empresa, eles pedem para você, você é de venda, você pode cobrir o setor de compras? Calma, você foi contratado para vendas, como você vai cobrir compras? Mas você vai lá e aceita. E você teve lá 1 mês de experiência com o setor de compras. Aí outra pessoa saiu de compras para estar de férias, você cobriu o lugar dela também. Ou seja, você, mesmo que foi contratado para vendas, também tem experiência sobre compras. Então, você pode colocar sim no currículo. Caso você tenha evoluções dentro da empresa, eu comecei como jovem aprendiz, depois eu fui para a parte de secretaria, depois eu fui para arquivamento, depois eu fui para auxiliar administrativo foi para auxiliar de compras, agora sou responsável pelo setor de compras e hoje sou gerente do setor de compras. Você pode colocar a evolução também. Então, a empresa vai visualizar isso, nossa, olha, ele evoluiu, olha que bacana, ele não é uma pessoa que para no tempo, sempre está buscando desafios, isso é importante, está informando experiência profissional, certo? Então, só voltando no anterior, nada serve eu colocar o nome da empresa, o cargo, data de início, data de término, se eu não escrever as atividades envolvidas. Ou se eu realizar lá, atendimento, telefonista. Não é isso. O que você fazia com uma telefonista? Você tem que escrever pelo menos 5 atividades. Se dá a importância disso. Porque é aí que eles vão verificar se você é qualificado, se você tem a experiência profissional que eles precisam. Se você não colocar nada, apenas com o nome da empresa e função, eles não vão ter essa amplitude de saber o que você fazia na empresa. Certo? Tranquilo para vocês essa parte?
tranquilo, professor. Ótimo. Tranquilo. Deixa eu perguntar para vocês. Trabalho voluntário pode ser informado em um currículo? O que vocês acham? Acho que não. Não? Quem mais? Danilo falou que não. Eu acho que sim, professor. Fran acha que sim e a Gabi acha que sim. Vamos ver então a resposta certa qual que seria. Sim. Mas por quê? Trabalho voluntário também é possível adquirir experiências. Também é possível adquirir experiência através de um trabalho voluntário. Desta forma, deve ser informado no currículo o local que você realizou o seu trabalho voluntário, o tempo que você coloca na empresa, né? O tempo que você está lá, colabora com a empresa, e o mais importante, a descrição da atividade exercida. Por exemplo, como que você vai confirmar que você trabalha voluntário em algum lugar? Você pode pedir uma declaração para a empresa. O trabalho voluntário que eu me referi aqui, pessoal, seria trabalho voluntário assim, em asilos, casa das casas da criança. Então você pode falar assim, bom, eu quero trabalhar na empresa, eu trabalho voluntário, não vou receber nada por isso. Eu vou ajudar uma quermesse, eu vou ajudar uma venda de rifa. Você pode estar informando sim no seu currículo. E o mais importante, você deve colocar lá, ó, atividades desenvolvidas. Trabalhei numa quermesse e o pessoal confiou em mim e deixou eu no caixa. Então, o que você vai colocar de descrição de cargo? Trabalho voluntário, exercendo a função de controle de entrada e saída de dinheiro da empresa, de eventos que a empresa proporciona para fim de levantar fundos para a sua sobrevivência. Se você colocar isso, a pessoa vai falar assim, bom, a empresa confiou nele mexer com dinheiro. Olha que bacana. Ele é uma pessoa confiável e é uma experiência profissional. Então, sim, a gente pode estar informando no currículo, sim. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? De boa. Boa? Sim. Eu vou mostrar o exemplo de experiências profissionais para vocês. Só que acontece, como a gente demorou um pouco para conseguir acesso a todo mundo, vai dar o término, tem 1 minuto ainda de aula, ele vai cair o Meet, desculpa, o Zoom. Aí eu vou mandar para vocês um novo link, tudo bem? Tá bom. Beleza, eu vou desligar aqui então. Mas próximo slide, a próxima apresentação não vou estar gravando. Então, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar inserindo a nossa experiência profissional dentro do currículo, certo? Então, tem os dados pessoais, tem o objetivo, formação acadêmica e agora temos as experiências profissionais, tudo em ordem correta e adequada. Beleza? Então, vai parar a gravação aqui. Eu já mando o link para vocês da nova reunião para a gente dar um fechamento com exemplos profissionais para vocês. Fechou? Opa. Então, já volto com vocês.